Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Graziele Costa. Eu sou brasileira e hoje eu moro aqui no Japão. Passei por alguns lugares. Sou do perfil Grazi pelo Mundo ou e faço algumas postagens lá no meu perfil sobre viagens, sobre cultura, sobre comportamento, sobre lugares que eu estou conhecendo, que eu conheci, lugares que eu já morei por esse mundo aí afora. E aqui, onde eu estou morando agora, que é aqui no Japão, em Tóquio. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês aqui hoje. E eu vou convidar a Odaleia. Odaleia é uma psicóloga. Ela é psicóloga desde 99. É, ela é formada no Brasil desde 1999. Ela é especialista em esposas expatriadas, em mulheres imigrantes. Ela é conselheira, ela é mãe, ela é esposa, ela é psicóloga, ela é um conjunto todo, né? A Daleia foi expatriada desde 2003 e ela foi morar em Bangkok, na Tailândia, onde ela viveu 7 anos lá. Depois ela mudou, foi para os Estados Unidos. Olha só que chique. Essa mulher também é uma mulher cosmopolita. Morou nos Estados Unidos, depois passou por vários países e hoje ela reside na Suíça. Chiquérrima. Ela é especialista em mais de 10 clínicas na área dela de psicologia, entre autoestima e ansiedade. Tem muita coisa. Tem o blog dela, depois vocês podem procurar. Muito bom, tem bastante conteúdo. E tive o prazer de conhecê-la aqui pela internet. Comecei a verificar, a ver o perfil dela. Me senti muito ali dentro daquele conteúdo dela. E eu gostaria muito, e eu quis muito compartilhar isso com vocês. E aí eu conversei com ela, a gente teve algumas conversas, e aí ela concordou em vir falar sobre expatriação e sobre imigração. Aí no início vocês estão vendo que eu estou um pouco trêmula, que eu estou um pouquinho nervosa, mas depois vai passar. Então eu vou convidar agora a Odaleia e ela vai falar sobre assuntos pertinentes à expatriação e à imigração. Para quem tem o desejo de sair do Brasil e para quem já mora fora do Brasil e que tem umas dificuldades, que são muitas, ela vai falar para vocês agora. Vou convidar a Odaleia. Cadê? Oi, Oi, boa tarde para você, tudo bem? Boa, tudo bem? Boa noite para você. Obrigada. Eu vou deixar as mensagens aqui, porque se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, aí você já, aí mesmo já responde. Ah, claro, tudo bem. Eu já fiz a sua apresentação para as pessoas, né? Para Ah, as pessoas que estão aqui acompanhando. Já fiz um pouco da sua apresentação, mas eu gostaria que você falasse sobre o seu trabalho, a profissional que você é, a grande profissional que você é, para que todos possam te obrigada. conhecer. Tá bom, obrigada. Primeiro, eu quero agradecer você por esse convite. É sempre bom falar do tema e melhor ainda é poder a gente estar divulgando, né? Porque a informação é tudo e quanto mais mulheres puderem ter acesso a essa informação, acho que a gente pode evitar tantos conflitos, né? Porque a informação ajuda muito nesse processo de expatriação. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo Eu que falar agradeço. disso. Então, só completando aí no que você falou de mim, eu saí do Brasil em 2006, sim, me formei no Brasil, estava iniciando a minha carreira, vamos dizer assim, tinha acabado meu mestrado, quando meu marido teve que trabalhar fora, né, no exterior, e eu saí do Brasil em 2003, com meu filho com um pouco mais de, acho que eu tinha 8 meses, meu primeiro filho, quando a gente saiu do Brasil, e nosso primeiro local foi os Estados Unidos. Foi o primeiro lugar que eu morei e que foi o mais difícil para mim. E aí eu chamo a atenção que a primeira expatriação é geralmente a mais difícil para a mulher, né? Para a esposa expatriada. De lá eu fui para Bangkok, onde eu passei, na verdade, 10 anos.
Os 7 Oh. anos foram de clínica em Bangkok. E de Bangkok eu voltei para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, hoje eu estou aqui na Suíça há quase 3 anos. Aqui na Suíça e clinicando e praticando e cada vez conhecendo mais mulheres na mesma situação que eu, expatriadas, outras na situação de imigrantes, que a gente vai falar aí dessa diferença, né? Que você inicialmente me procurou para fazer essa conversa, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Então vamos completar isso aqui. E venho fazendo um trabalho online, né? Meus atendimentos são 100% online e também desenvolvendo o Instagram, que eu gosto muito, é como eu digo, informação para mim é tudo, então eu faço o máximo para poder colocar ali no Instagram tudo que eu sei, tudo que eu acho que pode de alguma forma ajudar as mulheres, né? Que estão aí nesse mundo, essas mulheres globais que estão pelo mundo. E convido vocês a seguir lá, que eu tento o máximo colocar o máximo de informações que possam ajudar as pessoas, as mulheres morando fora do Brasil. Que maravilha! Mulher cheia de conteúdo. Então, eu fiz um enorme questionário e aí eu vou te fazendo as perguntas aqui, e em cima dela, baseado nelas, aguardo sua resposta. Vamos lá. Qual que é a diferença entre expatriado e imigrante? Tá bom. Primeiro eu gosto de falar assim, se você for ver no dicionário, expatriado é todo mundo que sai do seu país, tá? Mas a palavra em si, expatriada, foi criada, né, pelas grandes corporações. É bastante comum no mundo corporativo a palavra expatriada, muito mais do que na sociedade comum, vamos colocar assim. E também nos países de em desenvolvimento, países em desenvolvimento, conhecidos como de terceiro mundo, que acabavam se preparando especialmente para aquele grupo de pessoas que vinha, geralmente da Europa, dos Estados Unidos, de países mais ricos, trabalhar por um tempo naquele país. Então, se criou o termo expatriado, que era o quê? Expatriado, na realidade, o expatriado é aquele, ou expatriada, que já existe, as mulheres estão ganhando o mercado e o número de expatriadas, onde ela é a responsável pela mudança da família, ou ela muda sozinha, tem aumentado bastante, e onde esse funcionário é enviado, né, do headquarters ali, do escritório principal da empresa, para um outro país para desenvolver um determinado trabalho para ficar ali por um tempo. Então, o expatriado vai e geralmente esse homem ele é casado e a família vai junto. E aí cria-se a esposa expatriada, né? Que somos tantas aí pelo mundo. Então, esse é o que é realmente ser expatriado. Ser expatriado, em primeiro lugar, significa que você primeiro tudo vai mudar várias vezes. É uma das características da expatriação, é isso. Que geralmente o expatriado não fica num lugar só. Pode acontecer? Pode. Existem famílias que vão e não vão mais para outro lugar, mas geralmente é porque a expatriação não deu certo ou porque era só uma questão pontual da empresa, voltou e não é do funcionário e não vai sair de novo. Mas normalmente a expatriada, ela vai... Então vamos botar agora, eu vou botar agora a palavra na esposa expatriada. Ela vai mudar várias vezes ou ela não vai ter certeza de quanto tempo ela vai ficar naquele lugar, tá? Então essa é a primeira característica da mulher expatriada. Em relação à imigrante, o que muda é que a imigrante ela vai para ficar. A imigrante ela não sai pensando, vou conhecer vários países. Não, ela tem um país que ela tem um amor, que ela acha que lá é bom conseguir emprego na área dela, mas ela vai ficar lá, com a intenção de ter a cidadania daquele país, ou a permissão para estar trabalhando naquele país, até quando der. Então, essa é uma das diferenças. A outra coisa é que, como eu falei que expatriado é um termo criado por conta de uma situação criada por grandes empresas, é meio que um estilo de vida. As pessoas que decidem ser expatriadas é porque elas querem viajar muito, conhecer outros países, elas já são pessoas mais abertas, né? A maioria mais aberta para conhecer o mundo, né? Então, é meio visto como estilo de vida expatriado. São pessoas que gostam de viver coisas boas, gostam de viajar muito, de conhecer o mundo. Então, esse é um perfil. Tá? E no caso da imigrante, ela não muda por causa do estilo de vida, porque ela gosta de viajar. Ela muda porque ela quer melhorar de vida.
Não significa que o expatriado também não esteja fazendo a melhora na sua vida, na sua carreira. Ele está também em busca, né? Um funcionário de uma multinacional não aceita mudar país só porque quer viajar. Não, porque aquele cargo vai significar algo melhor para ele, né? Mas no caso do imigrante, ele vai porque ele quer uma vida melhor para a família, para eles, ele quer construir uma vida melhor naquele país. É a primeira coisa. Então, a imigrante é aquela que chega e fica. A esposa imigrante, ela vai ficar naquele lugar, né? Para sempre ou por muito tempo, ou até quando der, de preferência até conseguir a cidadania daquele país. A outra coisa é que é a questão do trabalho, né? Porque para a mulher expatriada, na maioria das vezes, ela não pode trabalhar, né? Eu lembro de algumas amigas que diziam, por causa do tipo de visto nos Estados Unidos que elas recebiam, que era o visto A, elas eram só arroz, só acompanhava, porque não tinham direito a trabalhar, tá? Então, essa é a realidade de muitas esposas expatriadas, que elas saem com seu marido, mas existe uma real a proibição de trabalhar no país onde ela está, né? Então, ela tem que realmente só acompanhar o marido. É a primeira realidade da mulher expatriada. Outras podem trabalhar, mas a gente sabe que as dificuldades em outro mercado são grandes e muitas vezes ela não tem nem tempo, como eu disse, ela muda muito, não tem nem tempo de se adaptar ao país, já está na hora de mudar novamente, né? Então, isso dificulta muito. Essa seria a minha segunda pergunta, né? Quais são as dificuldades que essas mulheres passam? No questão do trabalho, né? Em questão de trabalho, de adaptação. Mas mais em questão de trabalho. Certo. Então, deixa eu só complementar. Então, a mulher expatriada, ela não tem essa... E aí a gente vai para isso. A mulher expatriada, ela não tem essa facilidade com a questão do trabalho. Quando a imigrante, ela já vai para o trabalho. Às vezes, ela pode até ser proibida de trabalhar, né? Mas ela vai e trabalha porque ela foi com essa intenção. Às vezes, vão para juntar dinheiro, às vezes, vai ficar para sempre, mas elas vão para trabalhar. Ou então, não. O que acontece muito é que casa com um estrangeiro, vai viver no país do estrangeiro. Às vezes, ela não precisa trabalhar, mas ela trabalha porque é o natural da vida moderna, vamos colocar assim, né? E o último ponto que eu quero também lembrar é que expatriado tem privilégios e imigrantes sofrem preconceitos. Eu gosto muito de falar a verdade, eu acho que a verdade escancarada ela é a melhor coisa para a saúde mental das pessoas. Então, olha aí, assim, ó, anteninhas ligadas aí sobre isso. Porque ser expatriado traz um privilégio. Primeiro que dependendo do país que você está, se for um país em desenvolvimento, você é tido como os ricos. Todo mundo já te trata melhor. Você chega no hotel, já abre a porta para você. Por quê? Porque você é diferente. Especialmente quem mora na Ásia, você que está no Japão, sente porque você tem a fisionomia diferente. Então, você já é tratado diferente porque eles sabem que você deve ter vindo para trabalhar para a empresa. Isso é muito na Tailândia. Na realidade, eu conheci o termo expatriado quando eu cheguei na Tailândia. Porque a realidade é quando você muda para os Estados Unidos, você não é nada. Não vem com esse papo de você, eu sou expatriada nos Estados Unidos. Gente, é raríssimo. Seu marido precisa ser assim, o presidente da empresa e mesmo assim não existem tantos privilégios para você esposa, tá? Porque você, na hora que você está no meio da rua, você é só mais uma pessoa ali nos Estados Unidos, tá? E se você for brasileira, você é imigrante e aí a gente entra na questão do preconceito. Que dependendo do país que você está, a imigrante ela vai sofrer preconceitos, né? E isso é real, né? Então, assim, porque hoje em dia a gente tem visto algumas coisas. Aqui na Suíça a gente vê muito que as pessoas locais, né, assim, meio chateadas com os imigrantes, são vindo, imigrantes e tirando emprego, mas que não é verdade, né? Mas acaba se sofrendo preconceitos, dependendo do país que você vai, o imigrante acaba sofrendo. E o expatriado está meio lá naquela bolinha de privilégios que a gente sabe, quem viveu sabe que é diferente viver num país onde existe a bolha expatriada e onde não existe. Por exemplo, aqui na Suíça, não existe a bolha expatriada. Todo mundo é igual a todo mundo, né? Não tem essa coisa, porque não tem. Você continua com alguns privilégios, porque tem uns privilégios que a empresa dá, né? No meu caso, a empresa do meu marido paga escola, paga aluguel, tem não ajuda de custo, mas uma coisa do salário, melhoria, porque é um país mais caro, né? Então, tem essas vantagens assim. Tem a viagem de volta para o seu país, né? Que eles dão.
a passagem para você voltar para o seu país todo ano ou a cada 2 Você fica anos. segurada, né? Mas, exato, mas os privilégios que eu tinha na Tailândia, por exemplo, não existem mais. Então é esse ponto. Ficou A claro aí gente pula. Ficou sim. A gente pula para a terceira pergunta, então? A gente vai falar um pouco você queria que eu falasse da adaptação Das da mulher? dificuldades, isso, das dificuldades, da adaptação dela. Tá, então, primeiro as dificuldades de se adaptar. A primeira coisa, assim, depende muito da realidade individual de cada um, né? Depende porque existem os fatores, os principais fatores para essa dificuldade vão ser pessoais mesmo, tá? Se você é uma pessoa mais aberta ao novo, mais aberta a novas culturas, claro que sua adaptação vai ser mais fácil. Mas a primeira coisa que eu colocaria como dificuldade é a questão da língua mesmo, tá? Muitas vezes a gente acha que já domina a língua, quando a gente chega no país é que a gente vê, putz, sei não nada. Dominou né? nada. A gente cai na real. Dominou nada. Ou então quando você vai para países como você, né, que está no Japão, como eu na Tailândia, que até as letrinhas são diferentes, né? Tudo. Isso com certeza se torna uma grande dificuldade. Quem mora em país onde a língua é realmente muito diferente, que não é o inglês, que a gente aprende na escola, pelo menos tem uma noção, ou o francês, que é parecido ao espanhol. Quem mora em países onde a língua é realmente diferente, essa para mim é realmente a primeira barreira. E mesmo que você saiba um pouco, vai ser a barreira. Ponham isso na cabeça de vocês, né? A outra coisa é a questão da saudade, né? Muita gente tem um apego muito grande à família, ela não se dá conta, porque quando a gente está no nosso ambiente, nosso habitat natural, a gente quer... Família sabe como é, né? No momento que você está ali naquele ambiente, você quer lá, todo mundo quer se matar. O primeiro mas na ano hora é o que mais separa, complicado. pronto, vem aquela... o primeiro ano é muito, muito complicado, porque você não só tem que aprender a se adaptar para esse novo local, mas sozinha, né? E sabendo que se estivessem com eles, as coisas estariam melhor. Então, assim, a saudade da família fica muito evidente nesse primeiro ano, né? Outra coisa que eu gosto de falar também é essa questão do preconceito, que eu já falei, você tem que estar atenta, que você vai sofrer preconceitos, mesmo até como expatriada, tá? Fica ligada, porque depende do país que você tá, de que ideia aquele país faz, os preconceitos. Então, por exemplo, a sexualização da mulher brasileira, né? É um problema, dependendo do país que você vai, a forma como o homem vai te olhar daquele país, né? Então, assim... é uma coisa que a mulher tem que ficar atenta. Pense qual país que você está indo morar, ou pense no país que você está morando, e com as conversas dos locais, coisas que a gente vê na mídia, a gente pode captar Muito um pouco bom. dos preconceitos que cada país tem em relação a nós. Muito bom você né, tocar nesse mulheres assunto, né? Que a mulher brasileira, ela realmente é vista como Objeto, objeto. uma coisa a ser Eu conquistada. estava tentando buscar outro nome, mas Mas realmente é é isso. complicado, dependendo do lugar que você esteja. Quando você fala que é brasileira, a pessoa já pergunta sobre carnaval, futebol, e Isso. disso aí vai desenrolando outras coisas. Se você não parar, se você não bloquear, se você não cortar, você tem grandes problemas. Eu acho que a gente, mulher brasileira ao redor do mundo, a gente tem uma tarefa muito importante, que eu gostaria então de chamar a atenção, que é a de acabar com essa imagem, né? Com essa imagem tão errônea que é da sexualização da mulher brasileira, né? E isso vai em coisas assim bobas. Eu lembro quando eu cheguei em Bangkok, a gente ia fazer o carnaval brasileiro e a gente preocupada de cobrir o bumbum das moças que iam dançar, e eu fiquei refletindo, eu achava que no início que era por conta dos tailandeses, que são mais reservados, né? E dentro dos meus estudos foi que eu fui dando conta, não, gente, a importância que é da gente realmente ainda continuar mostrando a nossa cultura, mas sem precisar ser tão sexualizada, né? Então, botar umas roupinhas um pouco mais comportadas, para que não pareça que seja assim tão, né? Tão assim. Mas realmente a gente tem esse papel de acabar com essa ideia errônea, né? Então, essa é Exatamente. outra coisa. Deixa Você eu só quer fazer alguma responder uma. pergunta? Eu quero só responder aqui. A Zilmara está me perguntando como vem a minha adaptação em relação ao idioma. E aí, Tá bem como que tá? complicada. Tá bem Tá. complicada. Tá bem complicada, porque aqui no Japão é o japonês
e o inglês E o... japonês, que, que é É, bem complicadinho também o inglês deles, é, né? E eu não falo fluentemente o inglês. Eu tô caminhando ainda no inglês. E o que é. eu falo é a nossa língua, né? E o francês, Uhum, que eu tô arranhando aham. aí. Mas aqui não fala francês, aqui é só inglês e o japonês. Então Mas você já não tá você indo. sabe que é uma boa oportunidade, que isso você está vendo, é uma boa oportunidade para você realmente aprender o inglês, porque aí você não tem o preconceito de que não sabe falar inglês, porque eles falam Uhum, tão ruim quanto você, quer dizer, às vezes até pior do que a gente, né? Então a gente fica se sentindo bem de falar o inglês. Eu senti um pouco isso na Tailândia, quando eu mudei para lá, meu inglês já estava muito melhor, mas era interessante, porque eu sabia mais do que eles. Isso me deu um boost uhum, assim. Tá? Então, aproveite isso aí para você se sentir mais relaxada para melhorar o inglês. Mas é difícil sim, porque acaba que você só tem mais coisas em japonês, né? Ou quando uhum. vem o inglês, conversar um inglês errado, né? Mas demora, mas pega. Pega. Daqui a É, pouco mas você aí tá arranhando o hoje, japonês. mas aí hoje a gente tem ainda essa questão da tecnologia, que a gente pode usar o Google Tradutor. Google Translate, sim, É, sim. Duolingo, alguma coisa assim. Tem até Tudo. uma professora aqui, a Tâmara, ela também fala fluentemente o inglês, ela que me indicou o Duolingo. E assim, a gente vai indo, vai conseguindo Claro, aí. claro. Então, deixa eu É. pular para a próxima pergunta aqui. Qual o papel da mulher expatriada, né? Uhum. Tem um papel fundamental para essa mulher? Ah, eu adorei essa pergunta. Eu Ah, adorei, sabe por obrigada. quê? Porque ela é primordial. Ela é primordial. E eu vou começar até. Ela é a cola da família expatriada, do casal expatriado. Ela é que faz a cola ali naquela expatriada, né? E aí eu vou trazer só um dado estatístico, assim, não estatístico, mas de pesquisas, né? Comprovadas de que a mulher, o fracasso na adaptação da mulher ao local do expatriado foi enviado, é a primeira causa de desistência da failure, da falência, não é a falência a palavra que eu quero, do insucesso da expatriação. A primeira causa é se a mulher não se adapta. Então, uma Uhum, empresa que investe muito dinheiro para mandar um profissional para fora do seu país, para outro país, né, para representar a sua empresa, e ele quer voltar, a maioria das vezes, em primeiro lugar, é a inabilidade da mulher de se adaptar àquele país. E o último ponto, são vários pontos, né, que podem causar esse fracasso na expatriação do expatriado, são problemas de ordem familiar. E eu te digo, se uma mulher não está ali cuidando de tudo, da vidinha do marido, né, que problemas familiares que ele vai ter que abandonar seu trabalho para ir, né? Ele vai ter quando realmente a mulher não teve condição de segurar a barra e aí ele vai ter que ir, né? São mulheres que ficam nos bastidores resolvendo todos os problemas da casa, todos os problemas administrativos, questões relacionadas aos filhos, relacionadas à família de volta no Brasil, né? Porque aí quando alguém no Brasil tem um problema, quem está ali resolvendo nos bastidores é a esposa expatriada. O cara está lá ocupadinho no seu escritório, né? Então eu acho que a importância dela é realmente primordial, especialmente se tem filhos, então aí é que a coisa pesa mais ainda, né? uau, é bem complicadinho, né? Mas vamos então falar de coisa boa. Quais são os benefícios de morar fora? São muitos. Eu acho que são mais benefícios do que malefícios. Na realidade, como eu coloquei, da importância dela, é que se realmente uma empresa, uma organização, um organismo internacional, um país quer que o seu funcionário se adapte bem ali, ele tem que saber que ele tem que investir na adaptação da esposa também, né? Não pode se pensar só no seu funcionário, mas na família que está seguindo. Então, assim, muitas organizações falham por não fazer um trabalho com a família também, né? Tem que ter informação também para a esposa expatriada, tem que ter também condições das crianças se adaptarem bem, né? Então, é um benefíciozinho, porque a esposa que sai expatriada por uma boa empresa, por um bom organismo, um bom país, ela vai receber suporte dessa base, vamos dizer assim, tá? Mas olha, dos benefícios maiores que eu acho da expatriação,
ou da vida no exterior é ampliar a sua visão de mundo. É ampliar. Você começa a ser capaz, aquela conversinha de se colocar, de andar com o sapato do outro. Você consegue, porque você realmente andou no sapato do outro. Uma coisa é você pensar na Tailândia como paraíso de turismo, outra coisa é você andar nas calçadas mesmo de Bangkok, resolvendo problema. Aí você entende o que é ser tailandês, o que é a realidade daquele país. E aí você amplia o seu horizonte, porque você consegue ver o mundo com outros olhos. Então, eu acho que amplia a sua visão e te faz mais resiliente, porque a mulher expatriada que não desenvolve sua resiliência, ela ou fracassa na expatriação ou fracassa na sua própria vida, porque é necessário que a gente saiba bouncing back, que a gente saiba voltar lá do fundo do poço, pronto, que a gente chegue lá, né, com tanto sofrimento que a gente passa, mas que a gente saiba sempre voltar e aproveitar o que tem de bom, né? Também a gente vai ser mais empático, porque a gente vai conhecer mais do outro, e esse é o melhor exercício para se desenvolver empatia, é estar aberto ao outro, estar aberto às pessoas ao nosso redor e aprender mais a vida delas, né, para ser mais empático. E se bem trabalhado a expatriação, morar no exterior, é uma oportunidade maravilhosa para o seu desenvolvimento pessoal em todos os sentidos, tá? Então, eu acho que viver no exterior é uma experiência magnífica e tem muitos benefícios, sim. Obrigada, Zil. Obrigada, Daleia. Ô, Daleia, e fala pra gente sobre o choque cultural. Isso daí é complicado. Choque cultural. O choque cultural, ele vai acontecer. Não tem para onde correr. Ele pode vir mais leve em você, pode vir mais pesado, mas ele vai acontecer. É algo que você tem que ter em mente. Se você está pensando em deixar o Brasil e seguir para algum lugar, tem em mente que o choque cultural ele vai acontecer, tá? Mais leve ou mais pesado, ele vai acontecer. E o choque cultural, o que é? É a experiência pessoal de cada um dentro de uma nova cultura. É a forma como você vai se adaptar àquela cultura, né? Ele tem estágios, né? Todos nós vamos passar pelos estágios dele. Alguns vão sentir mais um estágio, alguns vão dizer, eu nem tive esse estágio, mas teve de alguma forma. Pode ter sido levinho, mas você teve. Que o primeiro deles é a lua de mel, né? Que a gente chama lua de mel, honeymoon, porque você chegou num país, aí é tudo maravilha, tudo é lindo. Você fica se comportando como se fosse turista, né? Aí tudo é maravilhoso, né? Passando essa fase, você tem que começar a se adaptar na realidade do país, que você não é um turista, né? E aí é que entra mesmo o choque cultural, porque aí as coisas já não vão mais acontecer como elas aconteciam no Brasil, né? É algo que era certo para você, assim, do tipo, estou tentando pensar um exemplo aqui, coisas simples como, por exemplo, na Tailândia, se comia muito na rua, né? Eu já ia falar sobre a comida. O choque cultural Exato. O choque cultural acho que maior com a maior é a comida. comida. O pessoal compra o saquinho na rua, aquela pessoa ali o dia todo suando e fazendo a comida, todo mundo vai lá como pratinho e compra e come, e você fica assim, meu Deus, o que é isso? Eu não vou ser capaz de fazer isso, né? Então, assim, são muitos motivos. Eu tô dando um exemplo simples, engraçado, mas é isso, vai acontecer o choque cultural. Você inúmeras coisas que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, o que é isso? Esse povo é doido. Era como eu falava, esse povo é doido, não pode, como é que sobrevive dessa forma? Eu via bebês com pimenta na boca, assim, sabe? Normal. Os bebezinhos mascando pimenta, e eu falava, meu Deus do céu, o bebê vai morrer. Não morre, é da cultura, faz parte. Isso é muito, e aí, isso é muito bom. É bom. Isso é muito bom. Eu tô vivendo exatamente isso, esse choque cultural. Quando não Você tá na fase do choque cultural. Eu fico na mudança constante, né? Porque quando eu não estou aqui no Japão, eu estou na África. E aí, então, são culturas extremamente diferentes. São gritantemente diferentes. Então, assim, quando você está tentando acostumar em um lugar, você já vai para outro. Então, é isso, né? Vivendo e aprendendo. Mas você, agora uma perguntinha só para você rápida, assim. A África é um país mais do coletivismo, mais de família, se eu não... O Congo, vamos falar, né? Mais de família, assim. Enquanto o Japão, ele é mais individualista, uma cultura mais individualista. Você sente já conseguiu sentir um pouco essa diferença, assim, de estar num país mais família e um outro mais individualista? Sim, o continente africano, na verdade, ele
ele traz muito isso, né? Ele traz muito Família, a família, eles gostam de celebrar comunidade, essa parte, né? De isso, estarem juntos. Semelhante ao Brasil, à América do Sul, América né? do Sul. As pessoas também gostam de fazer isso. Mas aqui no É, Japão, pelo que eu estou vendo, eu não conheço outros países da Ásia, mas pelo que eu estou vendo aqui no Japão, as pessoas são muito frias e são muito distantes. uhum. Eles gostam, eles acham legal, eles sorriem e tal, mas Mas lá, aquele sorriso que você você lá tem e que eu ficar meio aqui. assim, mas você não ocupa o meu espaço, você não entra na minha bolha e tá tudo certo. Fica no teu canto e eu fico no meu. É mais ou Isso. menos desse jeito. É, E no continente africano, não. Pelos lugares que eu já passei, pelos países que eu já passei, eu vejo que é sempre um calor humano, existe um calor humano. As pessoas gostam de festa, as pessoas gostam de estarem unidas, escutando música, dançando, e lá ainda mais, né? As pessoas é, dançam muito. Tá passando por problemas complicadíssimos, que ao mas nosso está ver é dançando. complicadíssimo, mas para eles lá já é normal. Então eles estão lá dançando, estão cantando e estão vivendo. Então, isso você olha e você fala, opa, tem tanta diferença de um lugar para o outro, né? Às vezes a gente É, pode viver um pouquinho melhor, só tentando abrir um pouco mais a mente. exatamente. São as realidades culturais já trabalhando você, tá vendo os benefícios? Olha, você tá vendo? Você tá se desenvolvendo, né? Pessoalmente, só com um novo olhar para o mundo, né? Então, É mais uma verdade. vez, importância da. Aí a gente no choque cultural, aí depois que você tem esse choque cultural, esse susto todo, essas coisas que te coisas, você vai mais para a hora do ajustamento. Que você começa a dizer, ok, essa é a minha realidade, eu tenho que viver aqui, então eu vou na minha fase de aceitação. Ok, então vamos viver como dá, né? Eu lembro também outra coisa que me chamou a atenção na Tailândia, a vassoura, né? A vassoura é bem pequenininha. Aí você quer pegar na vassoura para fazer assim, você não pode, porque você Aqui, tem que ser. Aí você fala, vai aqui é a acabar minhas mesma coisa. costas. Eu não sei na Tailândia, mas aqui o que acontece? O que eu senti muita falta é que aqui não tem tanque de lavar roupa. Sabe, as casas normais do Brasil, no quintal da casa, tem o Tem a tanque área de de você lavar serviço. roupa, tem a área de serviço. Aqui não tem. Você pode procurar na casa que seja japonesa ou numa Essa é casa que uma, seja mais ocidental. essa é uma coisa que eu Não, também me não tem. acostumei. Eu senti Eu muita também já me falta. Tem acostumei. máquina, tem tudo para tudo, mas Mas não o tanquinho para lavar faz o falta. sapato sujo, não tem. Faz falta. Faz. Faz muita falta. Então aí você tem que se integrar nessa realidade, né? E aí é o que eu digo, é o seu exercício de resiliência, seu exercício de empatia, de pensar que, ok, eu não tenho a pia para lavar o meu sapato, eu não tenho a vassoura para varrer do jeito que eu estou acostumada, mas, poxa vida, eu estou aqui nessa vida, eu estou aprendendo um monte, o que é que tem as coisas boas e colocar isso na balança e, 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 e fazer valer essa experiência que é muito boa, É né? verdade. E aí, agora, eu pergunto para você sobre a mulher. Ela pode sair do país, ela tem um emprego, ela tem um trabalho. Ela pode levar esse trabalho para outro país ou no outro país não vai aceitar, ela não vai poder trabalhar Uhum. na área dela. Uhum. Olha, depende muito da área que ela trabalha, né? Mas para a esposa expatriada mesmo, são raros. São raros os casos onde você vai ver uma esposa expatriada seguindo a carreira que ela seguia no Brasil, por exemplo. Né? Primeiro porque é aquilo que eu já falei, ela vai mudar muito. Então, as chances, por exemplo, dela validar o diploma dela num país. Muitas vezes o processo é tão demorado que quando saiu essa validação, você já está indo embora. Já está Acontece saindo. muito, exato, acontece muito. Então, assim, sem contar naqueles países que você não pode trabalhar, lembra que eu falei, né? Então, assim, junta isso, país que você não pode trabalhar, junta o tempo que você vai passar nesse local. É muito raro a mulher. Na verdade, eu vi uma estatística que só 21% das mulheres expatriadas, das esposas expatriadas, conseguem emprego. Só 21 conseguem emprego. Isso significa que, não significa que seja na área delas, tá? Porque eu vou até por experiência própria, quantas coisas eu já fiz que não eram da minha área. Pelo simples fato, quando a gente quer trabalhar e a gente não aguenta estar dentro de casa, a gente trabalha qualquer coisa. É verdade. Mas não na área da gente, muitas vezes. Eu fiz muita coisa que não É tinha nada a verdade. ver com a minha área, que eu também amei fazer, mas que não era a minha profissão.
Então, acontece muito. E eu acho que você não tem que ser contra isso. Eu acho que você tem que estar aberta às experiências, tá? Eu sei que muitas mulheres que vão como expatriadas têm nível superior, tinha uma carreira maravilhosa no Brasil. Tem até estatística que mostra que hoje 47% das mulheres expatriadas têm, por exemplo, um doutorado e são impossibilitadas de trabalhar na sua área. Então, são mulheres que investiram muitos anos de estudo, de trabalho no seu negócio, talvez, e tem que abandonar tudo e seguir uma vida pulando de país em país ou num país onde você não pode trabalhar. Isso pode atingir muito muito fortemente essa mulher, mas eu acho que também vale a pena a gente pensar quais são os outros pontos que essa expatriação pode trazer de benefício para você. Pode ser despertar em você uma aptidão que você não sabia que tinha, né? Pode ser te dar a oportunidade de fazer coisas, hobbies até, que você não tinha no Brasil, né? Quantas mulheres gostariam de estar lendo mais, estudando mais, e tendo mais tempo para isso, e quando estavam no Brasil, no seu trabalho formal, elas não conseguiam tempo para isso, né? Tempo para se exercitar, tempo para cuidar de si, né? Então, eu gosto muito de balancear isso. Talvez você não esteja hoje trabalhando na sua carreira, mas você pode estar dando continuidade nos seus estudos. Você pode estar desenvolvendo uma outra aptidão, uma outra carreira. O importante, que eu acho, é não ficar parada. Tá? Eu quero chamar a atenção que porque as mulheres acham que vão ficar pouco tempo naquele país, porque acham aquele país muito difícil, elas tendem a ficar numa posição de conformismo, que quando dura muita aceitação daquele país, que aí elas vão dizer assim, então não vou fazer nada, tá? Não preciso trabalhar, que meu marido ganha bem, E se eu não fecham, preciso me né? esforçar com nada. E se fecham no seu mundo, daí a expatriação fica sem valor, porque daqui a uns anos ela não vai ter se desenvolvido, daqui a uns anos ela não vai mais se reconhecer, daqui a alguns anos ela vai se tornar uma mulher que ela não sente prazer de olhar no espelho, não pelo físico, mas porque a mente parou ali, né? Então isso é muito importante. A É Letícia dando triste. bom dia. Bom A dia. Letícia é uma maravilhosa também, gente, que eu conheci pela internet. Amo o canal dela aí, o Instagram dela. Acho maravilhoso. E, Sim. Odaleia, o que acontece Faltou alguma coisa? Não, né? Agora eu me perdi. Falei tanto que Não, perdi. Diga. O que não. acontece? O que acontece em relação aos filhos, a essa mulher fazer amizades, ela não faz amizades, os filhos, como é que eles começam a se adaptar, sai de um lugar, quando começa a achar que está ficando bem ali naquele país, ele já está indo para outro. Como é que fica para a família, para os filhos? Os filhos são sempre um desafio muito grande para a mulher, né? Porque como mãe a gente se preocupa em dobro por eles, né? Então, se a gente não vai bem na adaptação, a gente se resolve. Mas se os filhos não vão bem na adaptação, o peso é muito maior para a família, tá? Depende muito da idade deles, né? Todo mundo sabe, quanto mais novos é mais fácil, geralmente, porque se tá com o mesmo ambiente da escolinha, dos amigos, está tudo bem. A parte mais difícil é quando realmente chega a adolescência. Mas se ele já está acostumado nessa mudança, geralmente ele vai na boa e vai achar o seu canto. Mas o mais importante é que realmente é necessário um bom ambiente familiar, né? Que marido e mulher estejam se comunicando bem, que essa criança possa voltar da escola para aquela casa, independente se aquela casa é na Suíça, nos Estados Unidos, no Japão, é a casa dela. O que faz uma casa? É o lar, né? Não é o físico, mas é o lar. É saber. Eu até dou a dica assim, quando você muda, você levar objetos que são familiar, tá? São quadros que já era seu, qualquer coisa, né? Até o edredom da criança que ela gosta, mas coisas que trazem familiaridade a esse ambiente. Porque a realidade é que o seu lar, não importa onde ele esteja geograficamente, se ele lá dentro tem o mesmo amor, tem o mesmo cuidado, tem informações que essa criança pode ver, pronto, essa é a minha casa, ela vai se adaptar muito melhor. Tá? Porque a escola vai dar essa ajuda. Ele vai fazer os amiguinhos dele, ele vai conseguir, mas é muito importante que o lar esteja bem estruturado também, que essa mãe esteja bem também, tá? Vamos dizer de passagem. Por que é importante você cuidar da sua saúde emocional? Porque você também, não só para você se sentir bem, mas como também dar o apoio quando um filho precisar, tá certo? Então ele vai fazer essas amizades na escola e em 2 anos, no máximo, já está aparecendo casa, aquela escola para ele, tá?
É por isso que é relativamente mais fácil para o marido e para os filhos, porque um tem um trabalho, o outro tem escola, e o que é que nós temos? Nós temos que nos descobrir. E aí eu dou a sugestão de que você procure os grupos de mulheres expatriadas, tá bom? Onde quer que você esteja, você vai achar grupo de mulheres expatriadas e fazendo uma boa seleção dentre essas mulheres lá, você vai encontrar boas amizades e te ajudar na tua adaptação. Isso é muito bom. Odaleia, nisso que você está falando aí sobre adaptação dos filhos, para ela fazer amizade, como que fica? No caso, sendo mãe, a Sendo escola, mãe, na realidade, ou não sendo mãe. ou não sendo, mas é isso que talvez não tenha sido clara. Para mãe expatriada, ela tem a escola, né? Por quê? Porque ela tem que levar e buscar, ela tem reunião de pais, vai ter o grupo de pais da escola, e ela vai fazer amizades ali. Ela vai para o playground com a criança brincar, e ela vai fazer amizades. A criança, na realidade, vai ser a ponte dela para fazer novas amizades, tá? No caso daqui, não tem crianças, não tem filhos, aí eu vou para o grupo de mulheres expatriadas. Procure um grupo de mulheres expatriadas onde você esteja. Aqui eu faço parte do American International Women's Club, porque o inglês me vem mais fácil que as outras línguas, então participo com as americanas. E lá você faz as suas amizades, você faz suas atividades, e aí você se integra melhor, e sua adaptação vai ser bem melhor, procurando esses grupos de apoio. Ah, ótimo. E acontece ela foi para ficar 4 ou 5 anos, não deu certo, e aí ela saiu, ela começou a viver uma outra história e de repente tem que voltar para o Brasil, tem que voltar para o país dela de origem, né? Essa parte de repatriação. Como que fica? Como que fica o psicológico dessa pessoa? Ou dessas pessoas, na verdade, né? Dessas pessoas, Na realidade, a repatriação é uma realidade e também é chamado, só para você ter uma ideia assim, de choque cultural reverso. Acontece a mesma coisa com você, como aconteceu num país novo, acontece quando você volta para o Brasil, né? Por quê? Porque você já está muito tempo, isso cabe mais para as pessoas que estão muito tempo longe, que tiveram tempo de passar das primeiras fases do choque cultural naquele país, né? Você passou da honeymoon, da lua de mel, você passou do choque cultural, você se ajustou, você está vivendo bem ali, está na fase até do entusiasmo com aquele país, e aí você tem que voltar para o Brasil. O que acontece? Você vai ter um choque cultural reverso. Você vai chegar e as coisas no Brasil vão te ser estranhas. Você vai olhar e você vai dizer assim, meu Deus, é meu país, mas eu me sinto fora do ninho. Eu me sinto num lugar que não me pertence, né? É uma realidade, sim. Mas o que acontece assim, você quando sai, você perde a sua identidade, não sua identidade, não seria essa palavra. Você não é mais brasileiro, você não é mais, você não é do Japão, você não é da Europa. O que é você? Você é do mundo? Deixa eu clarificar assim. É a identidade, sim, que é chacoalhada. Não digo que você perde a sua identidade, não, que a gente não pode perder a identidade por completa, mas há um chacoalho aí nessa identidade. Por quê? Porque você antes era... Deixa eu dar um exemplo claro. Antes você era... Eu era professora de psicologia, era psicóloga, mãe, eu tinha os meus papéis que eu desenvolvia no Brasil. No momento que eu saio do Brasil, os meus papéis desaparecem. Da noite para o dia eu deixei de ser psicóloga, professora, de ter o reconhecimento dos meus colegas de trabalho. De uma hora para outra, essa vida não existe mais. Eu passei só a ser uma dona de casa e uma mãe de um bebê e a esposa do meu marido. O resto, você perde tudo. Então, há uma chacoalhada na sua identidade, tá? E você vai fazer o quê? Você vai reestruturar a sua identidade com as informações que você tem nesse país. Então, assim, que papéis você... Alguém falou, travou? Não, acho que está de volta, Grazi. Que papéis você vai desenvolver nesse novo país? É por isso que é super importante saber onde você quer chegar. O que você quer dessa expatriação? Eu sempre pergunto para as minhas clientes, até para as minhas amigas, o que vocês querem dessa expatriação para vocês? Seu marido está fazendo a vida dele, no trabalho dele. Suas crianças estão todo ano passando de ano e subindo na escola. E você? O que você quer para você? Então,
Isso é muito importante para que você possa fazer dessa expatriação também o teu crescimento pessoal e profissional, ou o que quer que seja que você quer desenvolver para você nesse momento, tá? Eu acho que eu me Muito perdi um bom. pouquinho por causa do se travou, não travou, perdi um pouco, espero que eu tenha respondido. Não, tranquilo. Mas eu acho que dentro disso que você falou, já caberia a minha última pergunta, porque a gente já está bem em cima agora. Que Sim, qual, sim, é, foi rápido, né? foi, Qual o passou rápido. conselho qual o conselho que você daria para essas mulheres que têm vontade de sair do país origem e para Uhum. essas mulheres que já estão fora? Bem, meu primeiro conselho é vá, tá? Se você tem o desejo, se tem aquela vontadezinha, vá. Porque, como eu disse, é uma experiência muito enriquecedora, é uma experiência, eu acho que ímpar, assim, quem tem essa oportunidade deve abraçar, porque vai te melhorar como pessoa, como o que tu quiser melhorar, tu vai melhorar, porque a expatriação bota a gente mesmo em xeque, tá? Mas também vá armada, eu digo, né? Armada no sentido de preparada, tá? Se informe. Quando eu saí do Brasil, não existia informação, a internet não era tão divulgada assim, né? Não era como ir no Google e colocar, não era como ir no Instagram e seguir alguém, não existia isso. Então, eu saí achando, nossa, vou morar nos Estados Unidos, vai ser tudo maravilhoso, lindo, e era uma outra realidade totalmente diferente. Por quê? Porque eu cheguei despreparada, tá? E o choque é muito grande, vão por mim. Então, assim, vá, mas vá bem informada. A informação está aí na internet, vocês podem procurar e vão achar material, tá? Siga o odaleia.psi, que eu estou o tempo todo trazendo materiais de fundo psicológico, né? De técnicas e coisas que podem ajudar vocês a desenvolver pontos que sempre pega na mulher expatriada, como a comunicação com o marido, né? São tantos pontos que você vai ter que estar conversando com seu marido, de que forma fazer isso, como cuidar também de você e dos seus filhos, como a Grazi colocou. Então, assim, muna-se do máximo de informação possível que você possa, para que você vá preparada. E lembre-se que o choque cultural vai acontecer. Não estranhe, não se desespere. Saiba que a gente se acostuma, sim. Vão ter sempre coisas que você vai achar errado e não vai conseguir fazer como aquele país, mas você vai acabar, vamos dizer assim, fazendo uma amizade com essa cultura se você estiver bem disposta, tá? E não esqueça de se cuidar e ter o seu propósito, porque a expatriação às vezes vai acontecer mesmo que você não queira, né? Em alguns casos a gente vai ter que seguir o marido da gente, mesmo que a gente não queira, e vai acontecendo. E se você não tiver o teu propósito de vida, você vai se perder nesse meio. E aí é quando os quebradinhos na identidade que vão acontecendo, quando você muda de país para país, vão ficando visíveis e incômodas, porque aí você não vai estar reestruturando a tua identidade, tá? Então, se conhecer, ter um propósito é essencial para que a tua identidade não fique abalada demais com a expatriação. Eu dou até uma dica para seguidoras, para quem está com pensamento de sair, que tem uma terapeuta, tem uma psicóloga, tem alguém para conversar com você, porque sozinho não dá, sozinho você enlouquece. Eu seria bias, né? Você vai falar em português, eu seria bias, ou estaria puxando a farinha pro meu saco, sei lá como diz, se dissesse isso, né? Mas é a verdade, é a verdade. Mas é verdade, é necessário. Eu tive psicóloga sempre, eu sou uma psicóloga, então faço terapia sempre. Então, assim, realmente a minha salvação, até falei ontem, minha salvação foi que eu tinha a psicologia como conhecimento, eu tinha uma mãe maravilhosa que me orientava muito bem. Então, eu me salvei. Mas realmente, ter um terapeuta, fazer psicoterapia é importante em todos os momentos da vida, né? Todas as dificuldades ou não que a gente está passando, mas se desconhecer, se desenvolver, ser um ser humano melhor para o mundo, e especialmente se a gente está saindo para o mundo e ter consciência que a nossa identidade vai ser alterada sim, e que para reestruturar essa identidade de uma forma saudável para a gente, é importante que a gente faça o autoconhecimento e com terapia é melhor ainda. Maravilhoso. Odaleia, nosso tempo já está bem, bem do limite. Tá Eu acabando. quero te Tá. agradecer pela atenção, quero agradecer a todos que acompanharam até o final. Quem não pôde acompanhar porque precisou sair para trabalhar,
Sim, Mas muito é isso, obrigada a gente. Eu queria trazer todos. para vocês esse assunto que é muito pertinente, porque eu vejo que tem muitas pessoas que me perguntam, Grazi, e aí, como é que é? Grazi, como é que eu faço para sair? Grazi, sabe, são muitas perguntas que às vezes eu não consigo responder. E quando você aceitou e quando eu comecei a conhecer o seu trabalho, eu percebi que é necessário, é um assunto pertinente. Então, assim, para quem está com vontade de sair, esse é o momento. Como ela mesma falou, se quer sair, saia. Saia de coração aberto, saia bem. É isso. Ela é isso, a vida fora, o choque cultural, as amizades, você vai aos poucos, você vai reconstruir a sua vida, né? Você vai começar do zero, você vai começar a engatinhar, até você conseguir recuperar tudo aquilo, recuperar em aspas, né? Recuperar tudo aquilo e voltar Se a refazer. viver. Se E aí eu vou refazendo, né? deixar mais uma vantagem da vida no exterior despatriada que eu até tinha que mencionar, é quantas amizades não ficam ao redor do mundo quando a gente Nossa, muito vive bom. fora, né? Esse Muito prêmio bom. final é assim maravilhoso. A gente viaja e cada canto é um amigo diferente que conheceu em tal lugar. Então, gente, vantagens são muitas. Só sigam as dicas aí da gente nesse live. Gente, muitíssimo obrigado. Eu vou salvar. Muitíssimo Muito obrigada. obrigada pelo Obrigada, convite, Odaléia. obrigada a Eu vou todos que assistiram salvar. também, tá? Eu vou salvar aqui a live, vou deixar no meu perfil. Legal. E é isso, Tá bom. gente. Para mais dúvidas, Tá. questões, só seguir o Podem perfil me da procurar Odaléia. também. Sim, E o sigam meu o perfil eu perfil e falo podem me sobre. perguntar. E o meu perfil eu falo sobre viagens, cultura e comportamento. E eu vou contando um Muitos pouquinho da posts história de legais cada lugar. também. Muito bom, dá para aprender muito lá. É bem legal. Então tá ótimo. Viu? Muito Muitíssimo obrigada. obrigada. Tenham todos um ótimo dia. Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.